Oi pessoal, professora Kátia Zanvettor aqui para a disciplina História das Mídias. Vamos então hoje dar continuidade à leitura do texto do Pierre Levy, A Revolução Contemporânea em Matéria de Comunicação. Como vocês lembram, a gente já leu a primeira parte desse texto, porque nos interessava muito entender a relação do transporte com a história da comunicação. E a primeira parte desse texto, Pierre Levy, ele trata muito bem desse assunto, tá? Agora, nessa parte do texto, eu acho importante a gente ler ele com mais atenção e seguir o pensamento do Pierre Levy, porque ele vai tratar da conformação do que hoje os estudiosos na área de comunicação falam sobre cyberespaço e também sobre o conceito de transmídia, né? Então, esse é uma das abordagens, né? O Pierre Levy é um autor importante, que traz à tona essas discussões e, é claro, é óbvio, esses debates ainda continuam e permanecem na comunicação. Para a gente, na história da comunicação, é importante entender como surge esse conceito de cyberespaço, né? E qual que é o impacto para a conformação do modelo de comunicação que a gente tem hoje. Então vamos lá. Nessa segunda parte, o Pierre Levy ele vai trabalhar bastante a relação que a gente tem do cyberespaço e da conexão com o poder, né? Uma das coisas que ele fala sobre a questão do transporte é que o transporte, a partir do momento que o transporte, os meios de transporte se desenvolvem, né, isso vai ter um impacto gigantesco nos meios de comunicação, porque permite o fluxo de comunicação se estruturar de forma mais efetiva. Então, uma observação que ele faz é que quanto mais você está vinculado a diversos meios de transportes, mais conectado com meios de comunicação você está, e isso intensifica a sua relação com o poder, né? Então, regimes políticos, culturas e organizações, elas vão sobreviver mais e melhor na contemporaneidade se elas exploram o cyberespaço, né? Um exemplo que ele dá é que assim, a ilha de Manhattan ela está muito mais conectada com computadores, muito mais, ela está no centro da relação a partir do momento que ela tem computadores no seu entorno, se você comparar com países periféricos que têm mais televisores e menos computadores. Então, quer dizer, o que ele está dizendo é que o cyberespaço ele funciona como uma rede de relação. Ele não só recebe, mas ele pode emitir informações. Então, ele também amplifica a situação do poder de quem tem e está nesses cyberespaços, né? Então, o cyberespaço ele é fundamental para fortalecer as conexões e a identidade das pessoas com os seus próprios meios, seus apoiadores. Então, existe uma relação muito forte entre você estar no cyberespaço e você estar no centro de poder. As tecnologias, né, são moldadas em nossa capacidade cognitiva. Então, isso é uma coisa que ele fala também, que eu acho bem importante, que a tecnologia, ela estende o que a gente tem de capacidade cognitiva. Então, ela estende a nossa memória, ela estende o nosso raciocínio, ela estende a nossa percepção. E, por consequência, ela amplifica a nossa capacidade de dar respostas à realidade social. Isso também é uma mudança significativa no modo como a gente é no mundo, o modo como a gente se posiciona no mundo, tá? As implicações sociais disso
E ele fala disso na página 42, ele fala que a conexão da humanidade consigo mesmo, cujos tremores e sobressaltos dolorosos experimentamos atualmente, não acarreta, portanto, automaticamente mais igualdade entre os homens. Então, na verdade, ele está fazendo aqui uma crítica, né, ao cyberespaço e dizendo que há formas, né, que a gente pode usar o cyberespaço tanto na perspectiva passiva e unidirecional quanto na perspectiva dialógica e interativa, né? O exemplo que eu dei, né, uma coisa é você estar no cyberespaço, numa rede social e só consumindo conteúdo de forma passiva e unidimensional. Outra forma completamente diferente é você estar nesse mesmo cyberespaço dialogando e interagindo com outros espaços, né? A forma de utilização desse cyberespaço define o quanto que você tem de atuação de poder, né? É claro que quanto mais as pessoas forem passivas no uso e usarem de forma unidirecional o cyberespaço, mais elas vão estar submetidas e sendo controladas pelo poder. É por isso que se discute muito o modo hoje que a gente pode fazer o que a gente chama de alfabetização, né, mediática. Como alfabetizar as pessoas para estar no cyberespaço numa perspectiva mais dialógica e interativa. Essa é a questão. Então, a gente tem exemplos, né? A gente tem grandes exemplos de que o uso do cyberespaço ele não está restrito só aos grupos políticos, econômicos e poderosos. Você também tem projetos pedagógicos, movimentos sociais, né? Então eu coloquei aqui o exemplo do Leia Mulheres de São José dos Campos, é um grupo de mulheres que defendem a leitura de autoras femininas e elas usam o cyberespaço como forma de defender o seu lugar, defender o modo como elas veem a literatura e como a gente deveria consumir literatura, tá? Enfim, por outro lado, você tem também a exclusão de quem não tem acesso, né, aos avanços tecnológicos. Eles se desenvolvem, a gente não pode esquecer, num sistema muito elitista. Então eu peguei aqui para vocês verem a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, Tecnologia da Informação e Comunicação, PNAD Contínua TIC, de 2018, divulgada pelo IBGE, a última pesquisa divulgada pelo IBGE, mostra que 1 em cada 4 pessoas no Brasil não tem acesso à internet. Em números totais, isso representa, assim, cerca de 46 milhões de brasileiros não têm acesso às redes. Gente, é uma realidade muito desigual, muito desigual. Se a gente pegar o dado na área rural, então assim, as áreas rurais, o índice de pessoas sem acesso à internet é ainda maior se a gente comparar com as cidades, 53%, e na área urbana é de 20%. Então, quer dizer, na área rural, 53% não tem acesso à internet, e na área urbana esse número chega a 20%. E as pessoas falam que o motivo que elas não têm acesso à internet é que não sabem usar, né? A maioria falam que não sabem usar, e elas acham um serviço de internet caro, né? Então, elas têm o serviço de internet para 41% falam que não sabem usar, e 11% falam que o serviço de internet é muito caro. Então, isso é uma coisa para a gente pensar nesse desenvolvimento do sistema muito elitista e que não permite que a gente tenha um acesso igualitário ao cyberespaço. Aí o Pierre Levy ele vai terminar o texto falando um pouco da convergência midiática, né, que a comunicação
conforme dispositivo, todos para todos, é isso que a gente vai chamar de convergência midiática. Então aqui ele dá o exemplo, né, de, por exemplo, uma pessoa envia uma mensagem para um grupo de pessoas e aí algumas pessoas vão responder, outras pessoas não vão responder, mas você vai criando uma memória em que todos participam desse processo, né? Então essa ideia de convergência midiática tem a ver com essa produção coletiva, a coparticipação, né? Por outro lado, também tem a ver com a ideia de que as mídias vão convergindo entre si. Então, você vai usar, para fazer convergência midiática, você vai ter todos os equipamentos confluindo para um conteúdo meio que participante, semelhante. Então, você vai usar fotografia, ao mesmo tempo você vai usar texto, ao mesmo tempo você vai usar áudio. Então o uso das tecnologias convergindo para passar a mensagem de comunicação. Outra coisa que é importante pensar é que as pessoas começam a ser prosumer, ou seja, elas consomem, mas elas produzem conteúdo, né? E os outros meios de mídia não se desfazem, mas se integram ou mudam de forma, ou seja, os dispositivos convergem entre si, não se excluem. É isso que eu tenho insistido bastante com você nessas disciplinas. Por fim, o World Wide Web seria para o Pierre Levy o grande motor, né, que organiza, conflui os conteúdos, faz com que o mundo se torne conectado o tempo todo, né? Então é mais do que uma mídia. Para ele, a web, ela é muito mais que uma mídia, mas ela é um modo de cultura, um modo como a gente constrói o jeito que a gente é no mundo, né? Então a gente tem que pensar que quando a gente entra na rede mundial de computadores, a gente imediatamente está entregando para os outros usuários os nossos interesses enquanto usuário. Essas inteligências associadas, elas vão partilhar esses interesses, essas produções, e o conteúdo vai se dar a partir desse processo cultural de inteligência coletiva em que a gente vai autoalimentando e se alimentando e trocando, enfim. É um processo dinâmico que não para, tá? A web é o campo do camponês. Ele vai trazer esse argumento porque ele vai fazer uma relação entre o termo página, né, que vem do latim pagos, e que significa o campo do camponês. E aí ele vai dizer que isso é muito importante a gente pensar, né? Por que demos esse nome de página com essa etimologia? E ele vai dizer que há uma relação, a página seria o nosso território, o território da contemporaneidade. Assim como o campo, para o camponês, é o lugar onde ele faz a sua fartura, ele cultiva a terra, ele desenvolve o seu intelecto, ele desenvolve suas relações sociais, suas relações de cultura. A página é onde o sujeito contemporâneo desenvolve essa relação que se dá, é onde ele se transforma, né? E ao mesmo tempo é onde ele consegue construir dali outras possibilidades de território, outras páginas, outras formas de articulação e de vida. Então ele está fazendo um argumento importante aí de que nós, sujeitos contemporâneos, nos constituímos, a nossa cultura se dá a partir das relações que a gente estabelece nos espaços da internet, né? Então esse é o argumento central dele, esse é o argumento mais importante que ele vai trazer no texto, que o cyberespaço somos nós enquanto cultura, somos nós enquanto pessoas, somos nós enquanto sociedade. E é aí que o Pierre Levy vai fazer uma grande crítica sobre
como a gente deve usar então esses espaços, tá? Na aula que vem a gente ainda vai discutir, porque a gente não discutiu, a gente vai ler mais um texto para falar sobre o surgimento da internet, né? Surgimento dos computadores, onde que está dentro da história da mídia. Mas eu queria trazer essa reflexão do Pierre Levy para a gente fazer na nossa aula, justamente para a gente entrar nos estudos do surgimento dos computadores um pouco mais contextualizado sobre o poder do cyberespaço e da convergência midiática. Tá bom, pessoal? Então por hoje é isso. Daqui a pouco eu encontro vocês na aula. Um abraço!